Beleza, então, galera. Gravar essa aula aqui para colocar na plataforma de vocês, para vocês poderem ter acesso a esse conteúdo lógico para a gente terminar essa revisão e começar, então, de fato, sobre a tabela periódica, tá bom? Seguinte, antes de chegarmos aos finalmente da tabela periódica, quero passar uma revisão mais uma vez para vocês, tá? Trazer a memória para refrescar aí. Seguinte, aprendemos sobre o modelo de Rutherford-Bohr, que é o modelo que nós usamos ainda hoje, na nossa atualidade, tá? Para fazer distribuição em camadas. Então, a gente aprendeu que existem 7 níveis, da camada K até a camada Q, tá bom? Então, que eu até anotei aqui, ó, tá? Modelo de Rutherford-Bohr são 7 camadas, da camada K até a camada Q, e em cada camada vai comportar um número determinado de elétrons. Então, na camada K, que equivale à camada 1, nós vamos ter até 2 elétrons. Na camada 2, 8 e assim sucessivamente. Isso aqui está no livro de vocês, na página 160, tá? E aí, depois que a gente aprendeu, então, o modelo de Rutherford-Bohr, que vamos utilizar para fazer a distribuição em camadas, tá? Então, sempre que vocês lerem um enunciado que fala o seguinte: usando o modelo de Rutherford-Bohr, distribua em camadas os elétrons dos átomos com os seguintes números atômicos. Aí, vamos passar para vocês os números atômicos. Mas sempre que falar em camadas, você já fica ciente que é para distribuir dessa forma, tá? Depois, a gente aprendeu sobre o diagrama de Linus-Pauling, ok? O diagrama de Linus-Pauling, nós vamos utilizar as 7 camadas, mas a gente vai encontrar os subníveis, tá? Energéticos, né? Então, a gente vai fazer a distribuição eletrônica utilizando o diagrama de Linus-Pauling, beleza? E aí, a gente vai fazer toda a estrutura e a gente vai fazer essa distribuição numa linha com formato ali na diagonal, tá? Como assim? Deixa eu mostrar para vocês. Tirei foto das folhas, estou postando aqui na plataforma também, beleza? Então, olha só. Aqui a gente tem o modelo de Rutherford-Bohr para a gente fazer a distribuição em camadas. E aqui a gente tem a distribuição no diagrama de Linus-Pauling, tá bom? No diagrama de Linus-Pauling, a gente vai fazer a distribuição eletrônica utilizando o diagrama em ordem crescente do nível energético. Então, vocês percebem que aqui, ó, aqui a gente começa do 1 e vai até o 7, percebe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, depois, a gente vai até a camada, o subnível F, né? Lembra que eu falei? São 4 subníveis, S, P, D, F, sem pão dá fome. Então, vocês vão reparar que a soma, né, desses númerozinhos exponenciais aqui vai equivaler à quantidade de elétrons que cada camada, né, que cada nível ele consegue comportar, tá bom? Então, na camada, por exemplo, 4 e 5, a gente observa que ocorre a distribuição até o subnível F, que comporta 14 elétrons. E aí, se a gente for somar 14, 10, 6 e 2, vai dar 32, beleza? Então, a gente utiliza as camadas do diagrama, as camadas do modelo de Rutherford-Bohr no diagrama de Linus-Pauling, tá? Então, a gente tem os níveis de 1 a 7 e os subníveis que são equiparados, a gente utiliza aqui como representação essas 4 letrinhas, S, P, D, F, beleza? Então, também em ambos a gente precisa saber o número atômico, tá, pessoal? Que é representado pela letra Z. Lembra que eu já falei 1000 vezes, eu vou repetir. Z é igual a número atômico, que é igual a prótons, que é igual a elétrons, ok? Então, um átomo no seu estado fundamental, ele vai ter a mesma quantidade de prótons, né? Ou seja, carga positiva, e a mesma quantidade de elétrons, que é a carga negativa, beleza? Ok? Vamos passar para a próxima folhinha. Mas, então, qual que é a diferença entre camada de valência e subnível mais energético? Falei com vocês isso aqui no comecinho da matéria, mas estou revisando agora. Seguinte, na camada de valência,
a gente vai utilizar o maior número antes da letra. A gente não tem os níveis, né, as camadas de 1 a 7. Então, quando a gente fizer a distribuição eletrônica utilizando o diagrama de Linus-Pauling, o maior número dessa ordem crescente, então, ele vai ser o representante da camada de valência. Por exemplo, peguei aqui o exemplo do alumínio, tá? Peraí, aqui. O alumínio, então, ele tem um número atômico de Z, né? Ou seja, 13 elétrons. Então, a gente vai distribuir esses 13 elétrons utilizando o diagrama de Linus-Pauling. Então, a gente vai fazer a distribuição e aí fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 3p1, tá? E aí, na camada de valência, vocês percebem que a gente começa aqui, ó. Peraí, não tá focando. Isso. Vocês percebem que a gente tem né? Reparem antes da letra, o número de camadas. Número de camada ali, antes da letra. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 3p1. Então, a camada de valência, pessoal, vai ser o maior número antes da letra, tá? Coloquei isso como um macetinho, tá? Não é o termo certo que a gente vai utilizar, mas a gente precisa saber qual é o maior número de camadas, né? Então, através da distribuição eletrônica, a gente percebe que o alumínio, o átomo de alumínio, ele tem, então, 3 níveis, 3 camadas, ok? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai somar os elétrons que vão possuir nessas camadas. Vocês percebem? 3s1, 3p1. Então, a gente vai somar S1 com P1, ou seja, 2 elétrons, tá? Então, a camada de valência vai ser a camada que possui o maior número de camada. Para você observar isso, é só reparar no número antes da letrinha, tá? Quando a gente está fazendo, então, a distribuição eletrônica. Vamos para outro exemplo. Vamos. Coloquei aqui para vocês o bromo. Então, fazendo a distribuição eletrônica de uma outra forma, coloquei bem no esqueminha para vocês, tá vendo? 1s2, aí sai do 1s2, vai para o 2s2, sai do 2s2, vai para o 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Qual é a última camada, né? O maior número dessas camadas? O número 4. Então, a gente percebe que na camada 4, a gente tem o 4s2 e o 4p5. Então, a gente vai somar essas quantidades de elétrons, tá? Então, 2 com 5, 7. Então, o bromo vai possuir 7 elétrons na sua camada de valência, beleza? Isso é importante para a gente, lá na frente, aprender sobre ligações químicas, tá bom, pessoal? Outra coisa importante. Fechou? Deu para entender a camada de valência, né, gente? Então, se não entendeu, volta, assiste de novo, que eu expliquei de 2 formas, mas é bem tranquilinho. Então, vamos lá. Agora a gente vai entender, então, o subnível mais energético, tá? Vocês podem acessar essa fotinho aqui, que eu coloquei na plataforma também, tá bom? Então, quando a gente fala de subnível mais energético, a gente, então, não vai se preocupar com o maior número, como aqui, por exemplo, ó. Tá? Ou aqui, cadê? Aqui. A gente vai se preocupar, então, com o nível mais energético, ou seja, o último número dessa distribuição. Por exemplo, aqui... Cadê? Isso. Aqui eu fiz utilizando o mesmo exemplo, né? Em cima, alumínio, a camada de valência do alumínio e o subnível mais energético também do alumínio e depois utilizei o bromo. Então, qual que é o último representante aqui, olha, da distribuição eletrônica do alumínio? 3p1. Então, logo,
o 3p1 vai ser o subnível mais energético, mas aí a gente quer saber de elétrons. Então, vocês percebem aqui, ó, umzinho. Então, ele vai ter um elétron. Ele vai estar na camada 3, tá? No subnível P, e vai comportar um elétron. Então, o subnível mais energético contém um elétron, tá? Aqui embaixo, o exemplo do bromo. Qual o subnível mais energético, né? Quando a gente pergunta, até coloquei aqui a perguntinha, qual é o subnível menos energético? Vai ser o primeiro, tá? Que ele vai comportar 2 elétrons. E aí eu coloquei aqui, quantos elétrons há no subnível mais energético? A última distribuição termina aqui, ó. Percebe a setinha? Vem, aí vem. Termina aqui, 4p5. Então, o último a ser distribuído é o 4p5. Então, ele está na camada 4, subnível P, possui 5 elétrons. Então, quantos elétrons há no subnível mais energético? 5 elétrons. Tá bom, pessoal? Coloquei mais um exemplo, só para finalizar, fechar com chave de ouro. Agora a gente vai falar do vanádio. O vanádio possui um número atômico igual a 23. E aí aqui eu coloquei a distribuição eletrônica. E aqui eu coloquei de uma forma mais direta, supondo que vocês tenham entendido o que eu expliquei aqui anteriormente, tá? Então, vocês percebem que eu já fiz aqui a anotação, ó. Então, quando a gente faz a distribuição, a gente repara no último. O último vai ser quem? Sempre o subnível mais energético, tá? Porque a gente começa, né? A gente expressa a distribuição eletrônica de uma forma crescente em nível energético. Então, o menos energético, 1s2, e o mais energético vai ser o último, no caso, 3d3, ok? Então, quantos elétrons há no subnível mais energético do vanádio? Resposta, 3 elétrons, tá? Esse númerozinho aqui, ó, o exponencial aqui, ó, tá bom? E quando a gente fala de quantos elétrons há na sua camada de valência, percebe que eu já até, ó, destaquei aqui. Vamos lá. Número 1, em camadas, tá? Observe o número antes da letra. Número 1, número 2, número 2, número 3, número 3, número 4, número 3. Então, qual que é o maior número? Todo mundo aprendeu a contar, né? Zosi está aí para propiciar isso para a gente. Então, o número 4 vai ser, então, a nossa camada de valência. Tá bom, pessoal? Porque o número 4 vai ser a maior camada, né? O maior número de camada. Então, o maior número na frente da letra, até coloquei com parênteses para vocês pegarem esse macete. E a resposta, então, é 2 elétrons, tá? O vanádio possui, então, 2 elétrons na camada de valência. Pessoal, espero que vocês tenham entendido essa explicação, tá? Volta, assiste de novo, anota no caderno de vocês, imprime. Se tiver como imprimir, copia essas folhinhas que eu mandei foto para vocês. Vai ser muito útil para vocês, tá bom? Beijo, na próxima aula vamos falar sobre tabela periódica. Na próxima aula que eu vou gravar agora mesmo, vou postar agora mesmo, hein? Tá bom? Beijo.